E aí, povo lindo, como é que vocês estão? Começando aqui o nosso podcast hoje aqui no nosso canal Igreja Missionária Presidencial. E eu tô aqui com Luiz Gustavo e Elisão, tudo bom? Tudo bom com o senhor, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bom? Pode abrir a água aí de boa. Tá. E aí a gente vai fazendo um teste também de transmissão aqui para nós, né? Libera aqui que eu... Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Tá vendo? Maravilha. Vamos ver aqui. Pessoal aí conectado com a gente, mandando seu recadinho, tá bom? Maravilha. E o Luiz vai conectar aqui pra gente ver como é que tá o áudio, né, Luiz? Uhum. Manda ver aqui, tá joia? Um abraço aí pra você, gente. Então lembre-se, toda terça-feira a gente tem podcast aqui na Igreja Missionária, nosso canal aqui da Igreja Missionária, tá bom? Toda terça-feira a gente tem podcast que vai ser muito bom mesmo, entendeu? E se tiver alguma interferência aí, você já sabe, não tem jeito, faz parte, as interferências fazem parte também. Achou aí o canal? Presidencial, né? Igreja Missionária Presidencial. Maravilha. Vai conectando aí, vai mandando seu recadinho aí, conectado com a gente. Belezinha? Eu acho que só outro. Acho que é até bonitinho, né? Deixa tudo, até o coisa deixa de bonito, né? Aqui, ó, pronto. A imagem ficou até bonitinha. Eu acho que tá Deixa bom. tudo, até o coisa deixa de bonito, né? Aqui, pronto. A imagem ficou até bonitinha. Tá bom. Ficou legal. Agora sim, agora a gente vai poder bater um papo bem legal mesmo. Tá joia? Ok. Bom, então é o seguinte, quem que é o Luiz? Fala comigo aqui, e com o pessoal de casa, quem que é o Luiz? Luiz. O Luiz é um menino de 18 anos que passou por uns perrengues aí, ainda adolescente, com 11 aos, vamos se dizer, 13, né? Assim dizendo. Mas que sempre é feliz, né? E um menino que gosta muito de cantar. Ah, legal. Louvo na igreja, graças a Deus. Hoje sei o verdadeiro significado, né? De o que é estar, né? Na casa do Pai. Mas o Luiz é um menino feliz, que gosta de espalhar alegria por aí. O que você pensa em fazer assim? Você vai fazer faculdade, está pensando em fazer o quê? Então, eu penso em... meu sonho era ser polícia, mas devido ao problema de saúde que eu tive, aí acaba que eu não podendo, né? Mas andando pesquisando, tem uma área da PRF que mesmo tendo um rim só, posso ser. Vou pesquisar a fundo para ver se realmente é verdade. Se for, vou. Se não for, vou fazer direito, faculdade de direito. Não, e outro, com a faculdade de direito você vai ter acesso a muita coisa, né? Sim. Você vai ter muita coisa. Deixa eu só conectar aqui de novo aqui, porque essa TV tá meio desviada, tá vendo? Ela começa a dar problema aqui, eu falei, não, mas você tá cancelada. Não vem com essa não, filho, vai. Agora você vai dar certo. Pronto. Daqui a pouco você fica teimosa, nós te repreende aí. Em nome de Jesus. Bom, o Luiz, por que eu chamei ele para fazer esse podcast aqui com a gente, né? 18 anos. Ele, de repente, você que é de Jipa vai conhecer o pai dele, né? Que o pai dele é uma pessoa pública, né? Muito. Que já foi vereador, mas continua, né? Envolvido na meio. Que é o policial C. Gomes, né? Seu pai é policial, é militar, né? Militar. Tá vendo? E é um homem que, querendo ou não, o C. Gomes é uma pessoa pública muito querida, né, pessoal? Já ajudou muita gente, é uma pessoa que torce por Ji-Paraná, né? Graças a Deus. Né? Já tem uma veia política ali, já não teve jeito, né? Dessa lado. Mas o grande desafio é o seguinte: o Luiz é um menino vencedor porque você fez. Como é que foi? Você tinha quantos anos quando você sentiu que, quando os médicos ou você começou a sentir que não estava bem de saúde? Você lembra mais ou menos como é que funciona? Lembro. Isso aí? Foi assim, eu sempre gostei muito de esporte, sabe de novo? Sempre gostei muito de esporte e eu jogava bola e praticava a arte marcial jiu-jitsu, né? Sempre gostei. E aí um dia, voltando do treino, eu já tinha terminado o treino de futebol, passei na casa da minha prima. Ela ainda morava em um apartamento bem pequeno, ali perto, em frente à distribuidora Top Beer lá.
Chegando lá, aí meu pai foi lá tomar um café, meu irmão. E aí ela olhou pra mim, eu sempre bem suadinho, mas sempre fui gordinho, né? Mas cheinho. E aí ela falou, Gu, seu pé tá inchado. E aí, não sentia nada, joguei bola. Normal. Ixi, 2 horas jogando bola, jogava os 2 tempos. Normal. E ela olhou pro meu pé, Gu, seu pé tá inchado. Meu apelido é Gu, né? Meu nome é Luiz, mas a família, os amigos chamam de Gu. Seu pé tá inchado. Eu falei, não. Aí meu pai, não, deve ser porque ele é gordinho, né? Porque sempre gordinho, pezinho de pão. Mas ela falou, não, tá fora do normal. Olha aqui. Aí eu pisei e ela apertou. Tava inchado. Um pouco inchado. E aí meu pai estranhou. E logo chegamos em casa. No dia seguinte falou, ok, meu pai, vamos fazer um exame, né? Ver o que é. Só que nesses exames foi uma lapada só. Porque tipo, ela viu, a gente foi atrás. Quando a gente ficou sabendo, fez uma bateria de exame. Já falou bem assim, a gente foi numa pediatra. Da pediatra mandou pro urologista. Eu não sabia nem o que era um urologista. E aí nem meu pai falou, ué, o que tá acontecendo? Foi ir pro urologista. E aí eu conheci uma área, que é a área que mexe com rins. Que é nefrologista. Que é o médico que trabalha com rins, né? Que mexe com rins. Depois do urologista ele me viu e mandou pro nefro. Aqui em Ji-Paraná, desculpa. Pode ficar à vontade. Só tinha, né? Não sei como é que tá agora, faz 4 anos. Tinha um nefro. E fomos pra lá, né? No Espaço Saúde. Chegando lá, ele me olhou tal, e falou, ó, os rins do Luiz tá parando. Pro meu pai e pra minha mãe. E daí já começou o baque, né? No dia após, fomos pro hospital, depois já começou a piorar mais, né? Porque o negócio é assim, quando a gente descobre, parece que tudo ficou pior, parece né? Que tudo acelera, né? Tudo acelerou. E foi de uma hora, acelerou. E aí ficamos internados, só que, graças a Deus, mas aqui em Ji-Paraná é um quesito saúde, é muito complicado. Eu posso falar porque eu passei muito tempo no hospital. É muito deficiente, né? Ainda precisa de muito. Porque assim que eu fiquei aqui em Ji-Paraná, foram cobrados na época pra mim ficar num quarto, que o meu pai tem plano na HCR, graças a Deus, R$1.500. Um dia dentro do quarto. Rapaz. E aí meu pai falou, não tenho condições no momento pra ficar tanto tempo nesse hospital, porque realmente não tenho condições. E o médico, na época, que Deus abençoe, no começo eu fiquei com raiva dele, confesso. Ele tava cobrando R$500 por dia pra me ver. Pra te ver, pra ir lá te ver. Só, e tipo assim, o meu pai e minha mãe até olhou pra ele e falou, doutor, o senhor vai cobrar pra medir pressão do meu filho e olhar como é que ele tá por dia. Meu pai falou, só se eu vendesse minha casa, né? É até engraçado no momento, mas só se eu vendesse minha casa, porque não tem condições. E aí logo em seguida tem um amigo do meu pai, o Seibert, um grande homem, ele conseguiu com que eu fosse pra Porto Velho, que sem comparações, no geral lá... Tá, vocês tinham a Unimed ou vocês tinham outro plano? Nós temos um plano que é o Astir. Ah, tá, não era a Unimed. Não. Tá. E aí nós fomos pelo Astir, eu já bem ruim, né, eu fui só piorando. Eu ficando naquele quarto do hospital, eu ficando ruim, já não conseguindo comer. E o que acontece? Quando você para, o rim começa a parar, a primeira coisa que os médicos vão fazer, tendo conhecimento ou não, é tirar o seu sal. E aí eu comecei a comer aquela comida sem sal, aquela coisa ruim, e ser acostumado, sempre gordinho, sempre comendo mortadela, queijo e comida com sal. Tiraram tudo. E aí tiraram tiraram o sal, que foi o que eu senti na hora. E aí não querendo comer, chega a comida embrulha na boca, né? Não querendo comer, Porto Velho. Na UTI, porque aqui na época não tinha, né? Mas é UTI móvel, né? Que fala, que é um carro de ambulância. Partimos pra lá e vamos a primeira vez. A primeira vez, vamos dizer assim, que tranquilo. Porque quando eu fui pra Porto Velho, eu esqueci de contar, daqui eu já saí inchado. Daqui eu já saí bem inchado. E eles queriam o que comigo? Que eu ficasse sem hemodiálise pra tentar fazer a volta do rim. Meu rim voltasse ao normal. Porque é muito novo, né? Muito novo. Através de medicamento. E aí eu lá, né, e brigando, e dava algumas medicações na minha veia pra ver se voltava. Brigar, né, contra. Mas não resolveu. E inchado, fomos pra Porto Velho, primeira vez. E chegando lá, aí começou parte do sofrimento, assim, vamos dizer. Porque foi lá, passei por
3 cidades, Porto Velho, São Paulo e Porto Alegre, mas depois eu explico melhor essa trajetória. Essa foi a trajetória, Porto Velho, São Paulo, Porto Alegre. E aí, chegando lá, né, eu conheci uma doutora chamada Tatiara, e ela mexia em 2 áreas, né? Aí ela falou, vamos brigar, vamos lutar para que o rim do Luiz volte sem hemodiálise, porque ele é um menino novo, como você tinha falado, ele é um menino novo e hemodiálise ia ser maçante, né, para ele no momento. E aí, e brigando, eu um tempo internado, até que eu conheci uma doutora que pra mim foi, sei lá, eu tenho um apreço por ela até hoje. Foi, né? De Deus mesmo, assim, foi. Ela é uma mulher totalmente diferenciada. E essa doutora cuidava de mim, quando começou a cuidar de mim, ela cuidava de crianças no geral. E ela começou a cuidar de mim de uma forma diferente, porque geralmente médico assim que baixa no dia a dia não tem aquele cuidado, né? Olha, examina, e ela começou a me chamar de filho e falava que tudo ia ficar bem, e eu comecei a tomar um medicamento chamado albumina, que dava na veia para ver se o rim reagia. Só que o tempo foi passando e foi ficando só pior, parecendo que só piorando. E aí parando e eu ficando inchado, mais inchado e cada vez mais inchado. E aí foi isso passando os dias, né? Aquele sofrimento. Aí batemos. Aí tipo, eu tomava esse medicamento, ficava 30 dias no hospital, por exemplo, 20. Voltava para o Paraná, já meio bem seco, né? Porque eu inchava. Eu tenho até foto aqui, depois eu mostro. Eu inchado. Eu bati e voltava, mais magro, mais abatido, né? Mas tudo bem. Ela falou, não, você vai ter que ficar indo e voltando, porque seu rim ainda tá funcionando. Só que ele tá perdendo o funcionamento, a função, né? Função renal, você tá perdendo a função renal. Eu falei, ok. Ficava indo e voltando. Teve um dia, que foi a gota d'água, né? Que quando a gente saiu daqui de Paraná pra Porto Velho, que foi... Aquele dia foi um dos piores dias, né? No decorrer da minha doença. Que foi o dia que eu em casa e as coisas piorando e eu adquiri não, né? Não é minha, graças a Deus. Eu tive trombose nas 2 pernas. Por conta dos rins. Eu não sei o porquê. Minha perna começou a ficar vermelha, de vermelha ficou roxa. E aí chegou um amigo nosso de muitos anos, o seu Mário. Eu lembro até hoje como se fosse hoje. Ele chegasse lá em casa, minhas pernas começando a inchar com trombose. E ele chegou assim, não, eu vim ver o Gustavo. Só que anos que ele não ia lá em casa. E até hoje, até eu e minha mãe falar, é coisa de Deus, né? É plano de Deus, né? Ele ia lá em casa e falou, eu quero ver o Gustavo, como é que ele tá. E eu tava lá no sofá assistindo filme, cueca e tal, né? Largadão. E ele, oi, como é que você tá? Não sei o que. Minha mãe, não, ele tá bem, só que essa trombose tá ardendo muito as pernas dele, coisa e tal. Ele falou, minha mãe, na época, tinha um remédio que ela passava, era folha, não tem a banana? Bananeira, ele tirou não tem um tronco dela, vamos dizer assim, o tronco. Ele arrancava uma folha daquele tronco, esquentava, acho que ela colocava uma água morna e passava na ferida. E aquilo começou a fazer efeito. Tipo assim, eu falava, não, que nada, mãe, pra que você vai fazer efeito de quê? Ele falou, não faz. E começou a desinchar e começou a perder a cor. Só que focamos na trombose e esquecemos que meus rins estavam parando. Cuidando daqui, e aí de um dia pro outro, pum, o Gustavo inchando de novo. Porque quando o rim para, não pode beber água, tomar cuidado com sal, senão daqui você tá assim, né? Ele vai retendo o líquido, né? Porque o rim ele faz isso, ele tira o líquido do corpo, ele elimina o líquido do corpo, né? Sim, ele faz a função de todo o rim, nosso rim tem uma peneira, né? Ele no xixi sai as coisas ruins e ele mantém as boas, mas não fica ocasionando essa retenção, no caso, né? E aí meu pai de novo, desesperado, né? Já ligou para os amigos dele, tanto que dessa vez não tá conseguindo nem levantar, né? E aí foram me buscar na porta da minha casa. E aí de lá partimos. Despedia, né? Da família. Só ia eu e meu pai no começo, porque era complicado. Minha mãe ficava com meu irmão, tinha que cuidar de algumas coisas aqui e partimos. Esse dia foi um pouco doído porque eu saí de Paraná andando. E a estrada, eu fui deitado, né? Que eu sentia muita dor nas costas. Muita. Dói aqui onde é o rim, aqui nessa parte. Doía muito essa parte. E não é um doer tipo, tá doendo. Quando a gente tá doendo, a gente se mexe e tal. Ela doía e travava.
como se algo, tipo, se tivesse algo segurando assim suas costas e travando. Não dá pra se mexer. Mas eu saí de Paraná andando. Aí, acho que foi em Ariquemes. Vamos fazer uma parada pra comer. Só que nas lombadas, que tinha muito buraco na estrada, na hora que batia, eu falei, pai, tá doendo. Não tava doendo minha perna. Pai, tá doendo. Ele falou, não, deve ser as lombadas, né? Acho que tem meio que tentando disfarçar, né? Pai, tô sentindo. Tá ardendo, começou a arder. Vamos parar pra comer, vamos. E eu com vontade de fazer necessidades, né? Aí, vamos. Aí todo mundo saindo, meu pai saindo. Falei, pai, não tô... Travou. Ele falou, travou o quê? Eu falei, pai, travou. Não vai. Você não conseguia nem mexer a perna. Não vai. Eu tava deitado, né? Aqui. Aqui é uma marca da UTI. Aqui, eu deitado aqui, eu tentei fazer esse movimento. No que eu fiz esse movimento, eu falei, travou. Já era, pai. Senti as costas aqui. E as pernas travou. Meu pai, né, falou, não, calma. Aí meu pai me pegou no colo. E na hora que ele me arrancou da maca, parecia que eu tava, né, paralisou tudo. Eu senti tudo. Parecendo que tava queimando. Eu comecei já a chorar. E meu pai, não, calma, vamos. Aí eu com vontade do banheiro, eu falei, não, vamos, pai. E aí fomos pro banheiro, né. E lá eu não tava conseguindo fazer nada. Foi até um dia que eu fiquei, tipo... Meu pai, né, precisou... Até me limpar, meu pai precisou me limpar. Fazer todo o procedimento. Até me limpar, meu pai precisou. O meu velho. Te amo, pai. Que provavelmente ele tá assistindo. Te amo, mãe, também. E minha mãe, né? Uma guerreira em oração. Minha mãe é uma mulher na minha vida que amor da minha vida. Minha mãe sempre orando. Porque na fé, lá em casa, antes, só minha mãe. Só minha mãe conhecia verdadeiramente a Cristo, né? Lá em casa, a fé. E orando, e eu com meu pai. Partimos para Porto Velho. Chegando em Porto Velho, vamos internar, fazer aquele mesmo procedimento. Só que aí eles dão um remedinho para parar a dor, para destravar, né? Vamos. Passou os 2 dias. Luiz, seu exame tá pronto. Vamos para outro hospital para você fazer o exame de trombose. Ver o que tá. Mas nesses 2 dias, pastor, foi algo de Deus, né? Foi incrível. 2 dias travado. O médico me olhou e falou, é trombose, tá? Fomos pro hospital. Depois que já tinha... Foram 2 ou 3 dias. Fomos pro outro hospital fazer o exame, o suposto exame. Chegando lá, meu pai, né, com medo, os enfermeiros também, fiz o exame. Minhas pernas só roxa. Aí, Luiz, seu exame tá pronto. Vamos olhar? Vamos. Luiz, não consta nada. Olha só. Falei, não consta nada o quê? Aí meu pai, como assim não consta nada? Não consta nada. Você não tem trombose. Se tinha, sumiu. Se tinha, sumiu. E aí ligamos pra minha mãe, foi aquela felicidade, né? Porque trombose é uma coisa meio que, né? Vamos dizer assim, séria. E aí, felicidade, mas a luta continuava, né? A gente fica feliz de um lado, só que continua do outro. E aí foi quando começou a trajetória de... Quando eu comecei, eu enchei muito. Por exemplo, vamos assim dizer, Luiz, você tem que tomar albumina, vamos dizer, todos os dias. Só que no período da noite, da tarde pra noite, você não pode tomar muita água nem comer muito sal. Só que as enfermeiras já levam pra você sem sal. Só que é muita sede que você sente. Muito, porque eu ficava o dia todo sem tomar água, praticamente. E aí eu enchei muito. Aí fomos fazer outro exame. A doutora, Luiz, infelizmente você está perdendo quase totalmente a função do seu rim. Vai ter que ir hemodiálise. Hemodiálise. E aí, ok, né, meu pai? Vamos, segue o procedimento, né? Tem que seguir. E nesse procedimento a gente foi para um outro hospital para fazer. Eu tenho até a marca aqui. É desse lado aqui, ó. É verdade. Eu tenho a cicatriz aqui. Eu coloquei chamado catéter. Para a mini cirurgia que faz para você para começar a fazer hemodiálise. Ou eles fazem a fístula. Só que essa fístula eu já vi muita gente. E fica uns calombos feios no braço. Eu não achava legal. E aí, Luiz, o que você quer? Eu falei, não, catéter. Luiz, mas a fístula judia menos. Catéter. Por favor, catéter. Sempre foi, eu sempre batia. Sempre batia nessa tecla. Ela, vamos. E aí, eles fazem procedimento de anestesia local. E aí eles
eles, eu não, assim, eu posso explicar mais ou menos o que eu entendi. Eles rasgam a parte que eles querem colocar o catéter e vão enfiando um cano com ferro dentro até chegar na veia do seu coração. Só que isso tudo eu sentia quando tava aqui perto, né? Dava aquela, mas não doía tanto porque é anestesia local, né? E aí, mas antes de eu entrar nessa sala, não tem quando, tipo assim, meu pai, né, tava comigo, a gente sentado lá. Quando a doutora olhou no nosso olho, viu o exame, porque antes ela teve que ver o exame, ela olhou no nosso olho e falou assim: agora é hemodiálise. Meu pai já encheu o olho de lágrima, já olhou, tipo, na sala nós esperando, meu pai muito triste, cabisbaixo, eu rindo, né? Aí ele olhou pra mim, quando a doutora me chamou, uma enfermeira, Luiz, vamos colocar o catéter. Lá já era uma sala de hemodiálise, entendeu? Mas lá mesmo eles faziam os procedimentos pra colocar. Quando eu virei assim, que eu, tipo, as enfermeiras, quando você é pequeno, né, costumam pegar no braço. Quando eu olhei pro meu pai, sempre olhava pro meu pai rindo. Ele já olhou pra mim, não tem aquele olhar de desespero, um olhar tipo, meu filho vai morrer. Ele olhou pra mim com esse olho. E aí foi quando eu já baixei tudo, né? Eu já fiquei meio por que meu pai tá me olhando assim? Porque, tipo assim, filho e pai, eu e meu pai, graças a Deus, tem uma conexão, uma né? convivência muito boa. Ele me olhou e eu conheço quando ele tá. Ele olhou assim e tipo, o que vai acontecer com meu filho, né? Com o olho cheio de lágrimas, na hora que fechou a porta ele desabou, né? Chorando. E aí foi ali que começou hemodiálise. Aí eu fiz aquele catéter, né? Aqui desse lado aí, sentindo. No começo sente, aí eu tenho fotos aqui. Eles deixam 2 canos pendurados aqui, é um cano assim, né? É um cano aqui, reto, e fica dois tubos pro lado de fora, assim do pescoço aqui. E aí, quando você termina o procedimento, eles fecham aquele tubo e tampa, tipo como se fosse uma máscara. E faz tipo um lacre, fecha e deixa amarrado. E aí, eu falava que eu carregava uma antena, né? Eu falava que eu tava carregando rádio. Eu falava, eu vou carregar meu rádio. E aí, tampava meu rádio aqui e continuava. Isso em Porto Velho. E eu comecei a fazer hemodiálise lá, só que aí, tipo, entre lá e aqui, eu moro aqui, tem minha casa aqui. Eu vim pra cá, de Paraná. Falei, fazer hemodiálise pra fazer aqui. Continuar a vida, né? E aí, voltamos para de Paraná. Retomamos, né, a vida, mas hemodiálise 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, todo dia. Aí, o horário, aí o meu pai, minha mãe, você não precisa estudar não. Eu falei, não, mas eu quero. Eu ia pra escola, vida louca, né? Fui pra escola, eu falei, eu vou parar de estudar pra quê? Eu vou parar minha vida? Não. Mas bem abatido, isso magro, né? Porque aí você vai, vou mostrar depois. Eu tenho foto bem magro, bem abatido, o rosto parecendo de caveira assim, chupado. Só que quando inchava, revertia o processo. Em vez do rosto de caveira, ficava uma bola, né? E aí, isso na escola, fazia toda segunda, quarta e sexta. O dia que eu fazia hemodiálise, ela falava, pode comer mais um pouquinho. Aí eu comia. Mas, tipo, sexta era o dia que mais judiava, porque sábado e domingo. Então, tinha que esperar mais um pouco pra comer. Aí, isso fazendo hemodiálise, indo pra escola e... O catéter aqui, pra ele não ficar solto, eles dão um ponto, né? Pra ele ficar durinho aqui, né? Parado. Só que eu sempre fui um moleque muito ativo. Sempre gostei de praticar esporte. E eu nunca gostei de tipo... tá doente, tá morto. Não, comigo não. E aí, escola... E na escola eu jogava vôlei. Eu ficava jogando vôlei com a antena bem aqui. E minha mãe morrendo de medo de alguém bater. Só que mal sabia, eu jogava vôlei. Que se desse pra me jogar bola, eu jogava. A sua mãe não sabia que você ia provar. Não sabia. Isso eu jogava. Minha mãe deve estar assistindo e vai ficar brava comigo. Isso eu jogando vôlei. E toda vez que eu pulava, eu não conseguia pular muito alto, né? Porque bem abatido. Saía o ponto. Aí eu tenho o Dr. Marquinhos aqui de Paraná. Dr. Marquinhos eu chamo. Só que ele é bem alto. Ele chegava em mim, bicho. Ele falava rasgado comigo, bicho, se tu continuar fazendo o que tu tá fazendo e esses pontos ficar saindo, toda vez que você vir aqui, nós vamos ter que colocar um ponto. Aí eu, bocudo, né? Então nós vamos ter que colocar um ponto. Porque eu não vou parar. Ele falou, mas isso vai te fazer mal, é perigoso você perder. Eu falei, não vamos perder não. Não vai perder não. E aí minha médica aqui de Paraná também. E é o que? Quando você vem pra cá, quem tava cuidando de mim era o pessoal de Porto Velho. Lá eles têm que esperar a documentação, envia a documentação pra quê? Pra eu ir pra um lugar que possa fazer transplante. Porque na época, eu não sei como tá funcionando agora, Porto Velho só fazia transplante adulto. Eu ainda criança, lá adulto no hospital é meio, a simbologia é meio diferente, é 16 anos pra cima, adulto. E aí, eu com 11 anos, não dá.
Você tem que ir pra São Paulo ou pra Porto Alegre. Só que nessa fase que eu fiquei ruim, o meu pai tem, lá em São Paulo, é referência em transplante. Meu pai, eu tenho irmão em São Paulo, ele, sem autorização, vamos para São Paulo. Eu quero ver qual o recurso que os médicos têm lá. Minha mãe também falou, vamos, né? Só que ficou minha mãe e meu irmão, foi só eu e meu pai, pra casa da família do meu pai. E aquela viagem... Bebi um pouco de água. Aquela viagem cansativa, só que o que? As minhas pernas tava pesada. E meio que, vamos dizer assim, aquela trombose que eu te falei, meio que voltando a arder. Só que no caminho da ida, beleza. Chegando em São Paulo, pai, não tô conseguindo andar. De novo. Pai, não tô conseguindo andar. Falou, não, mas briga um pouquinho aí, que já tá chegando. Estão chegando. Aí depois vai em escada rolante pra ficar mais fácil, né? Chegamos no local onde estavam os irmãos dele que foi buscar, né? Meus tios. E foram me buscar. Até chegar na casa deles. Dormi, né? Comi uma bolachinha. 4 horas da manhã, porque São Paulo é aquela correria, né? São Paulo você tem que ir pra rua de madrugada. Se você chegar 8 horas no local, você tem que sair 4 da manhã. Então, era isso. Mais ou menos isso. Saímos de madrugada, longe, né? As coisas longe. Fomos pro hospital. Vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui. Resolve a documentação, dá nome, dá não sei o que. Ah, o meu filho precisa ser internado. E aí, precisa ser visto, né? Aí fomos, cheguei lá, de cara, uma porrada só, internado. Aí, isso, desculpa, eu não falei, isso lá, quando chegou lá em São Paulo, eu tirei o acesso, né, que eles falam, o acesso, eu tirei esse acesso. E fiquei lá em São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, mudou muita coisa, fiquei lá. Chegando lá, tava eu e meu pai, meu tio já tinha ido embora. No famoso lá em São Paulo, é o Hospital São Paulo. Lá o pessoal apelidou de Corredor da Morte. Eu falei, não, Corredor da Morte pro pessoal de lá, pra mim não. Pra mim não é Corredor da Morte, não. Como é que uma criança, querendo ou não, você tinha 11 anos para 12 anos, né? Como é que você administrava esse negócio? Porque fica assim, você fica querendo não ser no centro das atenções, no contexto, ao mesmo tempo todo mundo querendo fazer suas vontades, mas ao mesmo tempo não pode, né? Não dá. Porque a vontade não é o que tem que ser, é o que precisa ser feito, né? Por exemplo, você quer comer salgadinho, não pode. Quer tomar suco, não pode. Quer tomar refrigerante, não pode. Quer comer bolo, não pode, né? Adoro. Vendo? E como é que tá? Só pra gente voltar, a gente volta. Tá. Aí como é que você administrava isso aí? Você deixava... Não tinha nem o que fazer, né? Você tinha que viver cada dia num dia. Assim... Você se sentia... Tipo assim, a sua fé, como... Você tinha aquela fé, aquela esperança, que todo dia aparecia alguém para orar, né? Para orar, para ungir, direto. Todo dia aparecia alguém. Sempre, né? Quando eu fiquei doente... É como se fosse um milagre a cada dia. Cada dia era um milagre. Quando eu fiquei doente, muita gente, eu recebi oração. Só que, tipo assim, graças a Deus, vamos dizer assim, eu não sou, né, aquela pá, mas eu sempre fui um pouco compreensivo dessa parte. Porque eu olhava e falava, eu não posso comer. Isso não é culpa do meu pai e da minha mãe. Isso não é culpa minha. Vamos seguir o protocolo. Um dia eu vou ficar bem. Legal. Um dia eu vou ficar bem. Legal. Eu tinha isso na minha cabeça. Um dia eu vou ficar bem. Minha mãe, eu tô orando por você. Eu tô orando por você. Tamo junto. Todo dia eu ligava, orava. Só que, criança, né? Se puder... Pai, deixa eu comer só um pedacinho de um tal negócio. E meu pai, ele mesmo fala, ele não aguentava me olhar. E eu não pedia as coisas, porque se eu pedisse, ele não ia aguentar. E eu falava, quando eu pedia, ele falava um pedacinho, ele virava, me dava na boca. Ele colocava até o dedo assim. Eu lembro ele colocando o dedo assim, só um pedaço, só pra eu tirar gosto. Eu falava, não, só pra... E eu comia um pedacinho ali, mas quando não dava, não dava. São Paulo, então, se resolve o quê? São Paulo. São Paulo, voltando. Se finaliza, só para entender, finaliza lá em Rio Grande do Sul, né? A minha história finaliza lá. Aí São Paulo se resolve o quê? O que se resolve em São Paulo? São Paulo acabou que foi mais por teimosia e acabou que eu fiquei ruim, só que não deu em nada.
Por isso que Eles eu falei não conseguiam resolver seu problema em Não, São eles Paulo. estavam me enrolando meu pai. E tudo isso particular. Sim, lá. E tipo, vamos resolver o problema do seu filho, só que não resolvia. Ô, pastor, lá em São Paulo, em hospital em geral, mas lá em São Paulo foi um período que, tipo, eu e meu pai sofremos também bastante, porque chegando lá, Porto Velho, graças a Deus, meu pai tem plano, lá tinha a cadeira para ele dormir, que era estofada, que ela deita, ela vira uma cama, e eu tinha a maca. Quando chegamos no corredor da morte, não temos maca pro seu filho, ele vai ter que ficar pendurado aqui, segurando o negócio aqui, eu com o negócio aqui, e meu pai em pé também, nós dois em pé. Depois arrumou uma maca pra mim, vamos pra maca, meu pai em pé. Depois arrumou uma cadeira de plástico pro meu pai. Como que era o nome do hospital lá que você falou? Hospital São Paulo. Era no centro? Centro de São Paulo. Especializado nessa área, renal. Não, ele é no geral, tem a especialização lá, só que o que? Essa parte, eu tava na parte de baixo. Eu tava na parte de emergência, vamos dizer Emergência. assim. Quando resolvi a documentação, pum, parei lá em cima. Aí já tinha um lugar melhor pro meu pai deitar, uma maca pra me deitar, só que lá nesse corredor que eu falo... Não, tá beleza. Tá beleza? Tá beleza. Lá nesse corredor, eu sentia vontade de ir no banheiro ainda. E fomos pra lá, né? Eu fazendo um xixi, né? Ainda. E partimos, fomos pro banheiro. Quando você tá nessa área, corredor da morte, aí eu entendi o significado. Chegando no banheiro, tinha um cara com o braço rasgado, jorrando sangue pra um lado, os mictórios aqui, um cara sangrando do pescoço do outro. Eu falei, pai, o que é isso aqui? Eu só quero ir no banheiro. Só que os banheiros tudo lotado, com gente gritando, gemendo e morrendo. Eu falei, não, pai, vamos sair daqui. Meu pai olhando aquela situação assim, falando, meu Deus, tá explicado o corredor da morte. E todo dia morria gente lá. Todo dia. Eu falei, você vendo isso. Misericórdia, todo dia morrendo gente aqui. E aí eu fui pra uma sala que nem meu pai podia entrar. Isso é a primeira vez que aconteceu comigo. Porque depois virou rotina. Mas essa sala meu pai não podia entrar comigo. E aí, pequeno, né, eu senti falta do meu pai. Na UTI lá de São Paulo não tem choro nem vela. Você pode ter só recém-nascido que tem perdão lá. Tirando a minha idade, você vai ficar sozinho. E eu ficando sozinho o dia todo lá naquele quarto, meu pai não podia me ver, meu pai começou... Cheio de aparelho. É até engraçado falar. Eu aqui deitado aqui, né? Vamos dizer assim, reclamando da vida, né? Que a gente sempre acha que a gente é o pior, né? Acho que Deus mandou um cara bem assim, com o braço quebrado, a costela fraturada e a perna semi-arrancada, vamos dizer assim. E aí eu olhei para aquela situação e falei, vou parar de reclamar, né? Porque ele tá pior que eu, até o momento, né? Ele tá pior que eu e eu tô aqui de boa, não tô sentindo dor por um momento, tô tranquilo, só tô sentindo falta do meu pai. Vamos mexendo no celular aqui, administrando. O ruim é que nem internet tinha, né? E quando você acostuma com a internet, o hospital nem internet tem, você tem que ficar sozinho, ficar olhando pro teto, eu dormia. Só que eu consegui dormir. Nesse tempo todo, meu pai lá. Quantos meses você ficou lá? Em São Paulo? Pastor, se não me falha a memória, eu devo ter ficado um mês e meio. Mês e meio. Parece que não, mas só um mês não, mas pra quem fica dentro do hospital um mês é uma eternidade. A minha vida se resumiu ao hospital. Na verdade foram quase 2 meses. Nesse tempo que eu fui, que eu falei que eu fiquei semi-internado, quando eu cheguei lá, eu fiquei coisa de uma semana lá dentro. Porque eles falaram, não, seu filho agora me deu uma melhorada, quadro, pode ir embora. Fui pra casa da minha tia, chegando lá na casa da minha tia Guida. Tava na casa dela, e aí na casa da minha tia Guida era um lugar bem quente. Aí às vezes quando ficava muito quente. E aí tipo assim, aí eu tinha minha tia Nice, que ela morava tipo num sítio. E aqui de Paraná, cheio de árvore. São Paulo é tudo fechado, não gostava. Minha tia Nice morava, vamos dizer assim, tipo um sítio, que tinha lugar que tinha árvore, grama. Eu falei, não, pai, vamos pra lá, só essa noite. Pra eu ver grama, pra eu ver vida. Porque São Paulo, gente, se você for olhar, é concreto. Eu gosto de ver vida, gosto de árvore. Fala que São Paulo é lixo e luxo ao mesmo tempo. Você tá num lugar de lixo, depois tá num lugar de luxo, mas é tudo fechado. É tudo fechado. Eu desci pra casa da minha tia Nice. Quando eu cheguei lá, minha tia conhecendo, lá tinha galinha, a vida aqui, que eu gosto aqui, né? Tinha galinha, eu olhei, nossa, que legal. E lá era mais fresca, eu dormia lá. Só que quando eu cheguei de um dia pro outro, o pessoal da casa falou, não vai, que esse menino vai passar mal. Foi dito e feito. Cheguei lá, comi, que eu tava permitindo eu comer um pouco, deitei e fui deitar.
Quando acordou, eu já quente o corpo. Febre. Ardendo em febre. Aí meu pai já olhou pra mim, quando ele tirou a coberta, eu inchado. Totalmente. Parecia Pãozinho. Inchado. Travei de novo. Pai, tô travado. Aí meu pai, vamos pro hospital. Aí meu primo Mike me pegou, colocou no carro da minha tia e partimos pra São Paulo, pro centro de São Paulo. Fomos. Aí nesse período dessa vez que eu fui, eu bem ruim, eu tendo uns apagão, né, que a gente chamou os apagão, eu acho que era sono. Mas quando eu cheguei, quase chegando no hospital, eu acordei. Fiquei acordado, né, conversando. Ruim, mas conversando. Quando chegou na porta do hospital, eu aqui normal, rindo, conversando, pum, apaguei. Desmaiei. Totalmente. Eu não sabia a sensação de desmaiar, mas achei que era uma vibe mó louca, né? Mas o pessoal disse que tem diferentes formas, né? Eu já desmaiei várias vezes, mas o meu foi só um apagão, como se eu tivesse dormido e acordado. Apaguei e acordei. Aí meu pai do meu lado, um monte de aparelho em mim, só que eu já tinha subido pro local que aí tinha a área de nefrologia. Meu pai já estava num local melhor, minhas tias já tinham ido embora, eu estava no quarto agora, né, sozinho. E aí ficamos lá, eu e meu pai, 30 dias, e aquela coisa maçante. Só que lá onde, nesse hospital, aqui estava o meu quarto, aqui era o banheiro. Só que eu não entendi o porquê, mas só quem podia usar esse banheiro era os pacientes. E aí eles começaram a fazer em mim um nível de quanto eu mijava, né? Aí, quanto os milímetros de urina que tinha, aí né? Tinha um pote assim, eu tinha que ficar fazendo xixi toda vez lá naquele pote. Nisso você tava fazendo hemodiálise e tudo? Não, em São Paulo não. Não tava. São Paulo eu não fiz. Tá, o que o médico diagnosticou? O que São Paulo diagnosticou? Por exemplo, de Paraná, vamos pegar 3 etapas. O que de Paraná diagnosticou no começo vai para Porto Velho. É isso aí. O que Porto Velho diagnosticou? Falência renal. Te falou que tipo poderia ser por causa que uma medicação forte que eu tomei. Tá, poderia ser isso, tá. Aí o que São Paulo diagnosticou? O mesmo, porque a primeira coisa que eles perguntam é o que uma que medicação aconteceu. que você tomou. Sim. E aconteceu alguma coisa. O que você tomou, o que você comeu, se tem alguém da família que tem isso. Tem alguém da sua família que tem? Ninguém. Nenhum dos lados. Tá. Aí São Paulo não resolveu, aí vocês resolveram ir para... São Paulo não resolveu, aí voltamos para Paraná e voltamos para Porto Velho. Porque eu saí de São Paulo debilitadíssimo. Horrível. Passei 30 dias lá. Depois que eu saí e a sua mãe aqui em Jipa? Aqui em Jipa, só na oração. E todo dia ligava, e todo dia orava, e todo dia orava. E fazia campanha. Minha mãe todo dia orava. Isso é uma coisa que eu posso falar. Todo dia orava e fazia campanha. E partimos para Porto Velho de novo. Voltamos e partimos para Porto Velho. E aí minha médica descobriu que eu fui para São Paulo. Aquela de Porto Velho. Brigou comigo, brigou com meu pai. E aquela coisa, né? Meu pai até chorou pedindo desculpa. Falou, quase matei meu filho. Ela falou, não, agora daqui pra frente vamos assumir. Aí eu voltei, retornei, né? Aí tentei lutar de novo, porque meu rim não tinha parado ainda. Nesse período todo não tinha parado. Ele querendo parar, aí a médica olhou pra mim e falou, resumindo, né? Hemodiálise. Esquece. Aí fiquei nesse período, hemodiálise. Vamos voltar para o Paraná, né? Aqui tem um centro, um lugar de fazer hemodiálise. Vamos fazer. Saía da escola, hemodiálise. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias não, segundo, quarto e sexta. Eu saía da escola, hemodiálise. Na escola, né? Todo mundo, o que aconteceu e tal. Aí tinha que ficar explicando, né? E aí, tudo isso sendo resolvido, a papelada pra quê? A minha médica, eles têm tudo um padrão, eles seguem um padrão e eles se comunicam. Porto Alegre, eu posso falar porque que hospital sensacional. Não é um hospital particular. Hospital público. Lá é um hospital que tem 8 hospitais. Como eu posso explicar? Complexo. É um hospital que tem... Complexo hospitalar. Só que, por incrível que pareça, é só o nome de santo. Eu, né? A gente assim, eu falei, ué, gente, o que eu ficava, que era o hospital da criança, é Santo Antônio. Você pode olhar cheio de cruz dos lados assim. Eu falei, meu Deus. Tá, Deus preparou. Só que
quando recebe a ligação, você tá aqui, não, você vai pra Porto Alegre fazer o transplante. Você vai pra Porto Alegre fazer o transplante. Ok, vamos esperar. Só que a gente nunca espera que vai chegar, né? Que é, então, quando você faz hemodiálise, a hemodiálise te dá uma... No final, então, o diagnóstico é transplante, ponto final. Transplante. Porque depois você começa a fazer hemodiálise, é porque o rim já parou. Tá. Da sua família não tinha ninguém compatível? Tem. A gente descobriu isso em Porto Alegre. Só em Porto Alegre? Só a minha mãe. A sua mãe era compatível? Só minha mãe foi pra Porto Alegre. Nessa caminhada toda, ela foi só pra Porto Alegre. Tá. E aí? Chegando em Porto Alegre, né? Eu e meu pai recebi a ligação. Eu atendi a ligação. Luiz, precisa falar com o responsável. Pai tá do meu lado, tá deitado na cama dele junto com ele. Aí ele rindo, né? Pum, fechou a cara. Ué, pai, o que aconteceu? Vamos arrumar as malas aí que nós estamos indo pra Porto Alegre. E meu pai ligou pra minha médica e falou: doutora, eu tenho família em São Paulo, me manda pra São Paulo, eu não tenho recurso. Lá é perigoso eu morrer de fome. Não tem dinheiro. Os recursos foram embora tudo? E foi embora tudo. Aí meu pai recorreu ao quê? Aqui, meu pai tinha um terreno aqui. Um terreno. Um terreno, um pedaço de terra. Vamos vender. Vendeu. Lindo. Eu até falo pro meu pai: pai, você vendeu só por causa de mim. Ele: só por causa de você não, rapaz. É por você, é pela sua vida. E eu falo. Aí vamos pra Porto Alegre. Só que graças a Deus, uma coisa que eu posso falar, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Que a gente fala. Eu sempre falo isso, Deus é bom o tempo todo. Nunca faltou nada. A gente chegou lá, eu e meu pai chorando. Tinha um cara lá que deu assistência pra gente. A gente ficou no hotel, depois a gente ia pra uma casa de apoio, né? Isso. Que aí não precisa ficar pagando. Só que isso já, eu vou contar só essa parte porque, pastor, era Deus no meio assim. Parece que as orações sendo ouvidas. Era gente fazendo rifa de um lado, amigo do meu pai, gente fazendo rifa de outro. Ação entre amigos. Fizeram rifa de um bezerro, um garrote, fizeram rifa de um celular. E o pessoal mandando. A PM mandava dinheiro direto, né? Que meu pai é policial militar. Mandando dinheiro e mandava dinheiro. Meu pai, graças a Deus, nada vai faltar pra gente aqui. Porque estão mandando dinheiro pra aquilo tudo, né? E aí eu fui pra essa casa, eu lá no hospital. Chegando lá, primeiro eu fui procurar a gente procura casa de apoio para depois ir pro hospital, porque eu tava bem quando eu cheguei lá. Fomos pra casa de apoio, procurar essa casa de apoio, né? Primeiro a gente resolve a papelada no hospital, depois casa de apoio, porque a casa de apoio fica perto do hospital. Então a gente ia pra casa de apoio, no hospital. E nessa casa de apoio tem tudo. É impressionante, é uma casa pra criança, casa de apoio. Lá era um monte de quarto. O quarto tem a cama do acompanhante, banheiro, tem uma sala de jogos, de brinquedo, de tudo. Pra criança. Era uma casa, não tem aquelas casas, porque eu fiquei na parte velha de Porto Alegre, tem a parte velha e nova. E aquela parte velha é só aqueles negócios antigão, né? Aquelas madeiras mais refinadas, aquela casa mó... Só que quando você fica internado, e meu pai não sabia, a gente saiu de lá eu saí de lá na cadeira de rodas, daquela casa. Eu muito mal. Meu pai não sabia, ficou internado, você perde sua vaga na casa de apoio. Pra outra pessoa. Meu pai não sabia. E aí, nesse período que eu fiquei ruim, meu pai até ficou meio triste na época, né? Eu saí de lá, logo após eu ruim, meu pai recebendo os papéis, o pessoal ligou: ó, você tem que sair daqui. Meu pai tomou uma lapada e falou: por quê? Tem que ficar alguém aqui no quarto, mas não tá nenhum dos dois, não sei o que. Meu pai falou: então tá bom. Foi buscar as coisas e eu comecei a fazer hemodiálise lá, numa sala de criança. Tem um monte de sala de hemodiálise lá no hospital, no Santo Antônio. E eu comecei a... Não, Santo Antônio não, não é Santo Antônio, é o outro lá. É nome de santo também. Sobe e vai fazer hemodiálise lá no 5º andar, eu acho. E aí vamos fazer. Eu comecei nessa sala de criança, conheci vários, né? O pessoal chega, tinha o Cristiano, que é um cara que eu falo com ele até hoje. Cara especial. Você criou vínculos também, amizades. Muitas lá em Porto Alegre, você tá doido. E em São Paulo também criei, mas bem pouco, só um menino. Mas em Porto Alegre criei muitos vínculos. No final você ficou quantos meses em Porto Alegre? Fiquei 1 ano. 1 ano em Porto Alegre. No geral, aí você fez o transplante? Fiz. Fez o transplante. Graças a Deus. Foi 1 ano para fazer o transplante ou você fez o transplante e teve que ficar lá sendo acompanhado? Como funciona? Você entra na fila. Isso. Só que
eu fiquei... quando você chega lá, você já tem que resolver o papelado pra ir pra fila do transplante. Até lá você espera e vai fazer hemodiálise. Fácil, né? Só que parece que olharam assim e falou, não vai ficar tão fácil assim não. Aí deu um problema no meu joelho, água no joelho. E aquela dor. E a trombose sumiu, aquelas queimação sumiu, sumiu, graças a Deus. Aí agora água no joelho. Água no joelho. Até hoje eu recebi apelido na escola de manco. Eu mancava muito. Eu manco até hoje. Se o Thiago estiver assistindo, ele vai lembrar. Quem é que tá acompanhando? Tem uma turma aí, o pessoal fica passando. Gente, compartilha aí, gente, essa live. Deixa eu ver se é minha mãe. Entendendo? Vamos ver quem é que vai estar, quem está compartilhando aí. E depois também essa live ela vai estar no YouTube, entendeu? Ela vai estar no YouTube também. Vendo? E aí. Tira o volume dela, ele tá dando eco. Ai. Gente, não é fácil não, hein, meu Deus do céu. Tô impressionado aqui, pessoal, com... A minha mãe tá assistindo. Deus, Oi, mãe, beijo. Meu pai também deve estar aí, beijo. E eu, na escola, recebendo apelido de manco, eu cheguei aqui mancando, né? Só que isso depois já, que eu já tava bem. E lá em Porto Alegre, voltando, né, retornando, tinha o Cristiano e a Patrícia, que foi o que me receberam na primeira sala de hemodiálise, que era das crianças. Aí, em falta de problema, Luiz, pega uma bactéria aí. Então, meu Deus do céu. KPC o nome. Meu pai da glória. Só que todo mundo que pegava essa bactéria ficava ruim, dava uns buracos no corpo. E aí eu peguei falei, gente, vocês pegam todo mundo lá ruim. Falei, gente, eu não tô sentindo nada, pai. Mãe, não tenho nada. Nada, normal. Essa bactéria não... Aí dá a febre, né? Dá a febre. Nem a febre. Nem febre, nada. Só que eu que tô com essa bactéria, ela passa. Anda de máscara o tempo todo. Eu fui pra sala do pessoal, só o pessoal que tinha KPC. Só que não tem criança com essa bactéria. É incrível. Aí eu fui pra sala só de véi. Aí você foi pros véis. Só véi. Só que tinha duas mulheres lá que, meu Deus do céu, aquelas lá moram aqui. Era a Paty e a Viviane, que foram quem cuidou de mim como se fosse um filho mesmo. Chegava lá, naquela sala de hemodiálise. Só que lá em Porto Alegre eu sofri muito, porque quando eu cheguei lá, antes desse período todo eu fazer hemodiálise, eu tomei o baque do joelho, que foi a pior cirurgia da minha vida. Eu fiz 6 cirurgias, pastor. Quantas? 6. 6 cirurgias? Em menos de um ano. Todo mundo ficou... Como é que esse moleque... E 6 em menos de um ano. E todo mundo ficava, meu Deus, o que aconteceu? E meu joelho deu ruim. E aí, a pior dor que eu tomei, por causa desse joelho, em um mês, assim, coisa de um mês, assim, eu tomei 6 morfina pra esse joelho. Não, mês não, menos de um mês. 6 morfina, eu tomei 2 tramal e remédio pra dor. Só que o que? Morfina vicia. E os médicos sabem disso. No começo eu sentia muita dor, tanto que eu fiquei 4 dias sem tomar banho. 4 dias. Eu não me mexia, por causa do joelho, o joelho direito. Eu dormia numa posição que o quê? O joelho ficava tombado do lado de lá. E eu gritava. Diz meu pai que eu gritava tanto que incomodava o pessoal. Só que eu não queria gritar, porque doía muito realmente. A pior dor que eu senti na minha vida foi desse joelho. Eu posso afirmar que foi desse joelho. E eu gritando, e aí 4 dias sem tomar banho, depois eu consegui levantar. E o que? Esse joelho doía, eu tinha que dormir com o quê? Todo dia eu tinha que encontrar uma posição pra ele ficar parado. Ou eu dormia parado pra cá, ou assim, tombado. E aí esse joelho ruim. E aí tem o bloco cirúrgico, né? Lá que eles chamam de bloco cirúrgico. Aí eu falei, quando eu falava, pai, tô indo pra casa agora. Que chamava de casa já, quase. Tanto que eu ia, minha mãe tá repreendindo o menino. Que casa, o quê? Não tem nada de casa não. Isso aí vai passar em nome de Jesus, viu? Tal, e aí meu pai sempre brincava, né? Eu fiz um catéter peritoneal. Catéter peritoneal vou explicar do jeito que eu entendo. É um catéter que substitui do pescoço, porque a hemodiálise funciona o quê? Ela puxa o sangue do seu corpo, filtra na máquina, joga pro seu corpo, só que sem impureza. Que é as coisas ruins que... Tira todas as toxinas. Sim, porque que é ruim do sangue. Porque meus rins estavam fazendo... Deu problema na peneira, ele tava fazendo
Ao contrário, em vez dele mandar as coisas boas, ele mandava as ruins e dava boas. Tirando a ruim, eliminava as boas e botava só as ruins. As ruins pra dentro. Aí, Meu pai. eu ruim. Aí, nesse processo todo, eu inchando e tal, foi que eu fui fazer esse catéter peritoneal, arriscar, né, lá em Porto Alegre, arriscar o catéter peritoneal. Foi o que eu fiz. É um catéter que fica na barriga, você não precisa ir ao hospital, você faz em casa. Ele faz um processo de água, ele vai... É líquido. Eles falam que é diálise, né? Diálise. Você coloca dentro da própria barriga e você não precisa mais. Você faz em casa, né? Só que o ruim é que você faz 2 vezes ao dia, você não tem nada. 2 vezes ao dia. Você fica escravo daquilo ali o tempo todo. O tempo todo. Aí. Fazer isso com um menino de 12 anos. Aí eu falo, graças a Deus não deu certo. Porque já é chato. 3 horas, pastor, numa máquina de hemodiálise. Só que nesse período de hemodiálise, eu caí na sala da Paty e da Viviane. São 2 pessoas que eu caí no meu coração, só que eram ateias. Não criam em Deus. Não. Elas não acreditam em Deus. Eu acho que hoje ainda não acredita, tá? Tá. Mas... As duas? As duas. Uma acredita mais. Mas elas eram da área da saúde ou elas eram pacientes também? Não, da área da saúde. Enfermeiras. Enfermeiras. Mas não tem aquelas pessoas que o coração é tão bom que não cabe dentro. São elas. Tudo que eu queria, toma. Ela me chamava de filho. Eu chegava lá, pesava, eu até brincava, né? Eu andava de cadeira de rodas, porque eu fiquei 75 dias sem andar por causa do meu joelho. Cadeira de rodas, eu chegava assim e eu me pesava, né? Eu apoiava aqui no negócio que tinha, fazia assim com a perna só, me pesava. Nossa, filho, você tá emagrecendo. Aí eu chamava de filho. Aí tinha uma TV lá, eu falei, nossa, vontade de assistir um filme. Tenho saudade. Que na casa onde eu tava, no apartamento, que meu pai começou a pagar, porque tirava a gente da... Nesse 1 ano, seu pai teve que morar lá, alugar um apartamento. Aí mudou a família, né? Aí sua mãe foi também. Foi também, graças a Deus. Mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Minha mãe, quando ela foi o melhor dia da minha vida. Eu falo pra ela até hoje, quando minha mãe foi. Por quê? Porque eu comia umas comidas tão ruins, pastor. Porque é sem sal. Só que a gente é acostumado a comer o quê? A comida bem temperadinha, né? Rondoniense tem... Gente, nunca reclamem do tempero daqui. Porque lá pra fora a comida é 0 tempero. Meu pai deve estar rindo na hora dessa. Lembrando, não tem tempero nenhum. É sal e alho pra eles. E eu... Aí quando minha mãe chegou, tô chegando. Ela chegou lá, pulava, minha mãe. Falei, mãe, faz uma comida pra mim, mãe. Sem sal, minha mãe pode fazer, mãe. A comida que a senhora sabe. Aí, minha mãe cozinhando, toda feliz. Pastor, eu sei que eu comi quase uma tigela. Estou fazendo hemodiálise mesmo, né? E pode comer, né, na hora. Quando você faz hemodiálise, você pode. Pode. Comer à vontade. Pá. Só que sem sal, né? Porque se você triscou sal na língua, puf. Na hora. Incha. Eu comendo e minha mãe nesse processo todo, só que lá minha mãe começou a buscar a fé lá. Ela buscava aqui e lá. Só que antes disso, ela orando aqui junto com as irmãs, com as missionárias lá em casa, é pra quem crê, tá, gente? Ela orando lá em casa, sobre os 4 cantos da casa, o espírito da morte, de frente com elas. Na porta da minha casa, o espírito. E aí, aquela coisa assim, todo mundo tá apreensivo, né? Veio. Não é, vamos dizer assim, uma forma física, né? Aparecer assim e falar que ia me matar. Só que aí começou. Aí minha mãe foi buscar lá em Porto Alegre. Que foi quando minha mãe fez a campanha por mim, né? Lá em Porto Alegre. Eu tô falando isso já ao final, gente. Minha mãe sempre buscou, graças a Deus, eu não tinha fé. Só que eu sempre cantei na igreja. Só que eu não entendi o que era fé. E eu cantava um hino no quarto de hospital, né? De vez em quando. Por maioria do tempo, gente, não tinha fé, tá? Sim, tinha, mas não. Só que eu cantava 2 hinos. Qual que é os 2 hinos? Que o hino que eu mais cantava é aquele. Como é que é o nome do hino? Eu tenho ele aqui, calma aí. Eu não sei o nome, mas eu sei a letra. É aquele fica tranquilo, não se desespera. É da Cameron Santos, né? Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. E eu cantava. Você sabe que ela veio aqui de Paraná? Ela veio? Ela veio ano passado, Cameron Santos.
Eu amava esse Se hino. soubesse, levar ela lá. Era o testemunho que você cantava. Eu cantava esse hino nos quartos. Sozinho. E qual que era o outro? E Mapa do Tesouro, que é do Anderson Freire. Como é que é o Mapa do Tesouro? É aquele: a cruz é a responsabilidade de um fiel. Que ele canta junto com a... Acho que é a Rose Nascimento. Quando tava na hemodiálise, tinha uma TV lá em cima. E essa mulher não queria em Deus, só que elas sempre faziam o que eu pedia. E aí ela falou: filho, o que você tá fazendo? Eu com fone. Eu falei: eu tô escutando um hino. Ela falou: hino? O que é um hino? Eu falei: é que a gente... Na época eu falei: que a gente escuta na igreja, que a gente louva, canta, é um hino muito bonito. Aí ela: não, vamos colocar ali na TV. Eu falei: não, vamos, pra todo mundo escutar nela, vamos. Mesmo não tendo fé, ela colocou. E aí ficou tocando vários hinos lá, né? Aí eu falei: nossa, evangelista eu. Só que... evangelizando o pessoal, né? Só que, tipo, elas pararam pra escutar a letra do hino. E, querendo ou não, quando eu escutava esses hinos, era, sei lá, a vibe diferente. Renovador, né, cara? A vibe diferente. E aí, lá no hospital, dias depois, após isso, quando assim que minha mãe chegou, minha mãe orando lá na igreja que ela buscava, uma oração forte, meio-dia minha mãe ia pra igreja, minha mãe fazia comida, não almoçava, ia no centro de Porto Alegre, atravessava, tá? Meu pai lá comigo. Minha mãe, eu passando mal, ninguém sabendo, só meu pai não ligou, não mandou mensagem. Comecei a vomitar na sala da hemodiálise. Aí é aquela correria, né? Tira cano, vai pro banheiro. Aí vomitando. Minha mãe falou, depois ligou e falou: eu sabia que você ia passar mal, porque a seta tá grande. Ligaram. Muitos pastores ligou e falou: a seta tá grande e é pra matar. Minha mãe falou: em nome de Jesus tá repreendido. E minha mãe, porque eu fazia hemodiálise, só que eu tava internado. Porto Alegre foi 1 ano, mais 1 ano eu dentro de hospital. Pastor, 3 dias em casa, Luiz passando mal, pá. 7 dias no hospital. 40. Eu passava 40, 50 dias no hospital. E o que mais doía em mim? Depois eu até desapeguei, depois você fica um pouco mais frio, né? Você vê o pessoal lá da janela ser feliz. Aquela felicidade: é Páscoa, todo mundo com ovo na mão. O Luiz não pode comer ovo. É Natal, o pessoal soltando fogos, o pessoal comendo no meio da rua. O Luiz não pode comer. Você viu tudo pela janela. E aí, muita gente pergunta: Luiz, você não ficava triste? Você não pensou em coisa errada? Se matar. Não vou rasgar o meu, se matar. Gente, não, graças a Deus. Porque eu não buscava Deus corretamente, não sou perfeito. Todo dia eu tento melhorar. Todos os dias, como um cristão. Não sou perfeito, nunca vou ser. E eu tinha uma fé que eu ia ficar melhor. E eu sempre, quando você olhava, pastor, parecia que era Deus o tempo todo. Até quando você está sofrendo, você reclama. Só que quando você abre um pouco a visão, eu ficava num quarto que só tinha gente que nem eu. Só que eu peguei essa bactéria, depois eu fiquei no quarto sozinho. Só que quando eu tava com esse pessoal, você olhava pro seu lado, tinha um Ellison, que era um menininho desse tamanho, ficava no quarto junto comigo. Ele não tinha bexiga, ele urinava pelas costas. Aí, como ele urinava pelas costas, galera, é um procedimento que rasga as costas dele, que faz a urina ficar pra trás, assim, vamos dizer. E aí colocava a fralda, vestia a fralda nas costas, e aí ele fazia o procedimento. Na verdade, quando você vai num lugar desse, que é aí que a gente vê que tem de pessoas, né, que nasce com problema, aí que você vê o negócio, é lá, é só no corredor. É só lá. Nesses corredores, né? E aí... Como é que chegou o rim? Conta pra nós como foi o rim. Eu vi meu rim. Você viu o seu rim? Tiraram? Tá. Não, como é que chegou assim? Vai ser o transplante do rim e vai... Como é que foi essa? Esse dia foi legal. Galerinha, eu tava lá no meu quarto, eu tava bem. Eu tava alguns dias fora do hospital, porque eu tava realmente bem, fazendo hemodiálise. E quando eu saí do hospital, eu ficava muito feliz, porque eu estava com a minha família, né? Pai e mãe, eu via meu irmão. E o frio lá Nossa! Você passava frio? Lá eu peguei o máximo 0 graus. Que dói os ossos, dói, né, nossa, gente? Aquela venta, porque lá é um frio que venta. Quem é rondoniense não sabe o que é um frio.
tem noção. Galera de Rondônia, vocês são muito frientos. Mas eu Tem com frio. noção, tem noção o que é, não. Aí, mas lá é 880. É muito frio. Ou o calor que ou cozinha é muito todo mundo. quente. Teve um dia que eu peguei... Gente, vocês não vão acreditar. Um calor pior do que de Paraná. Passei pior do que de Paraná e Cuiabá só, né? É Cuiabá. E aí, Cuiabá também. e foi o que? Eu tava na minha cama deitado. Meu pai sempre saía, ele tinha uma... Pode furar com a unha mesmo. Fura com a unha, fica mais fácil. Aí meu pai foi buscar fruta, né? Ele tava lá em casa, ele foi buscar umas frutas. Ele tinha uma mania de buscar frutas. Lá numa banquinha, tinha lá perto de casa. E eu jogava Free Fire. Tava com uns amigos em ligação. Amigos em ligação. Pá. Ligaram pro meu celular. Eu falei, por que estão me ligando? Tá Porque não me ligam? Eu não tenho contato. Ninguém fala comigo. Número desconhecido. Aí eu, não vou atender não, galera, estão me ligando, eu vou desligar, tá atrapalhando o jogo. Eu cliquei e não desligou. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, calma aí que eu vou atender. Muito estranho. Falei, gente, não me ligam. Algo falou comigo, atende. Eu falei, quem tá falando comigo? Porque eu não... Ninguém, dentro de mim, atende. Falei, galera, espera aí. Eu jogando, eu bravo, Oi, Luiz. É o Luiz? Falei, oi, quem é? Ah, é aqui do hospital Santo Antônio, aqui do lado. Eu falei, oi, eu tô aqui, posso falar com o seu responsável? Falei, por quê? Eu grosso, né? Por quê? Porque chegou seu rim. Nossa, o pastor tava de cadeira de rodas. Eu não tava conseguindo andar, eu tava mancando nessa época. Eu tava aqui na cama, a cama da altura dessa mesa aqui. Eu tava aqui, não sabe Deus como, eu pulei da cama e corri. Eu mancando, mãe. Mãe, chegou meu rim. Minha mãe, não, meu filho. Falei, mãe, chegou meu rim, estão na ligação, mãe. Atende o telefone aqui, mãe. Aí ela, toma. Aí eu tomo, oi, aqui é a mãe do Luiz e tal, e coisa e tal. Aí, o Luiz dá pra ganhar um rim, vai receber um rim. Eu, não, mãe, vamos se arrumar. E eu desesperado, né? Mãe, se arrumar. Aí, coincidência, descemos, me arrumei rapidão. Nunca me arrumei tão rápido assim. Minha mãe se arrumou, descemos. Não ficava no Hospital São Paulo, ficava no hospital atrás. Que é um quarteirão todo de hospitais, só que divididos em 8. Quando chegou na esquina, que tinha um barzinho lá, eu encontrei meu pai, gente, na minha direção, na direção da minha mãe. Aí meu pai sempre, onde é que vocês estão indo? Falei, pai, eu vou transplantar. Aí ele, não, meu filho, quem sabe um dia Deus vai abençoar. Eu falei, você não tá entendendo? Eu vou transplantar hoje. Aí meu pai olhou assim pra minha mãe, espantado, ele vai transplantar. Meu pai, desespero. Todo desarrumado, todo feliz também. Não, vou me arrumar, eu chego lá, rapidão. Na hora que eu cheguei no hospital, pastor, eu pisei no hospital, meu pai atrás. Eu falei, bicho, como é que tu já tá pronto? Ele falou, não, é felicidade. Eu morava no 9º andar. Eu falei, como é que esse homem chegou tão rápido nesse hospital? E aí lá naquela euforia, tem que fazer o exame de compatibilidade. E aí eu lá, fazendo os exames, aí são 3 que são chamados. Eu não era pra ser. Gente, escuta o que eu tô falando. Não era pra mim ter transplantado. Não era pra ser você, não era? Só que antes desse transplante, eu tenho que falar isso aqui. Minha mãe fez uma campanha. E um dos pastores foi pra Israel. Era numa sexta. No sábado, o poder da fé. Fé move montanhas. Isso mesmo. Creio totalmente nisso. Fé move montanhas. No sábado, quando chegou, me ligaram. Eu não ia ser transplantado, gente. São chamados 3. Primeiro, compatível. Segundo, quase compatível. Vamos fazer outro exame? Negativo. Chama quem? O Luiz. Compatível? Fiz o exame, fiquei lá esperando 5 horas lá. É compatível, mãe? É compatível, mãe? É compatível, Luiz. Vamos transplantar. Eu falei, nossa, aí é aquela felicidade, né? Vamos transplantar. Pastor, parecia uma coisa de outro mundo. Quando eu fui pra entrar na sala pra transplantar, cirúrgico. Isso de madrugada, chegou um homem. Pastor, acho que ele tinha uns 2 metros. Gordo mesmo. Chegou assim, todo bravo, bufando. E aí sentou com a mulher lá na cadeira. Ele discutiu com o cara lá e mandou a mão na cara do cara do recepcionista do hospital.
eu entrando, na hora que eu olhei pra trás assim, aquele homem olhou pra mim e fez assim, ó. Aí eu sempre ri, eu olhei assim, olhei pra ele rindo e falei, sai pra lá, bicho feio. E continuei. E fomos pro hospital. Eu vou pro hospital não, pra sala. Pra sala cirúrgica. Eu tenho um irmão de rim, que é chamado Nicolas. Tá, porque foi 2 rins, É, aí um rim foi pra você e outro pro Nicolas. sim, gente, se eu pudesse falar uma coisa, pra todo mundo, doem órgãos, você tá salvando 8 vidas. Que legal, né? 8 vidas. Porque tem gente que, não vou doar órgão. Gente, se você enterrar a pessoa com órgão, você pode acabar matando uma pessoa que tava numa fila de uma espera. Legal. Eu tenho um irmão de rim chamado Nicolas, que mora no Amapá. Tem a Helena, que tava, eu acho que é Helena, o nome dela, da menininha, tava do meu lado, pastor, uma recém-nascida. Ela ganhou o coração e essa menina hoje tá bem. O meu irmão de rim saiu, eu entrei. No que eu entrei na maca, eu bem aqui sentado, né? Aí o doutor, não, vamos sedar ele, né? Eu falei, não, eu quero ver meu rim. Eu quero ver meu rim. Aí sentando lá na maca, aí o doutor, não, tá tudo bem. Tira uma caixa, assim, uma caixa mó. Eu falei, não, vai ser uma caixa mó top, mó louco de outro mundo. Tem aquelas caixas de gelo, assim, normal. Isopor básica. Tira de isopor e tinha uma caixa dentro da caixa. Aí eles arrancam. Eu achei que era pequeno, né? Um troço desse tamanho, gente. É grande. É grande. E ele vai arrancando umas peles, assim. E eles não relatam, né? Mas de tanto eu insistir, eu perguntei. É triste, por um lado, mas a felicidade da gente é a tristeza, às vezes é a tristeza do outro. Mas eu acredito muito em propósito. Eu acredito muito em propósito. E eu sei que Deus tinha um propósito para que esse menino venha morrer. Eu descobri que o menino morreu de morte cefálica, caiu de um cavalo, bateu a cabeça. Só que esse menino salvou 8 vidas, galera. E a gente não pode ter esse contato com a família. Por quê? Porque senão a família... tem gente que tipo, porque o órgão do meu filho tá dentro daquela pessoa, meu filho vive naquela pessoa. Não, seu órgão ajudou, o órgão do seu filho ajudou aquela pessoa a tomar a vida. Legal. Mas eu descobri, é triste, mas por um lado a gente ficou feliz, né? A nossa felicidade às vezes pode ser a tristeza do outro. Na verdade, eu cumpri um propósito. De tudo isso, tipo assim, o Luiz agora que tá maduro, amadurecendo, né? Como é que tá a sua vida hoje? Isso já tem quanto tempo de transplante total? 4 anos e uns quebrados. Já tem 4 anos e uns quebrados. Quebradinho. De sofrimento foi quanto tempo? Foi quase... Toda a trajetória. Foi dos 12 aos 14. Dos 11 aos 16. Dos 11 aos 13. Dos 11 aos 13. Tá. Total, né? Luta total, tá. Hoje, como é que tá o Luiz hoje? O que você pode alimentar? Você pode comer normal? Você não pode? Você não abusa? Tipo assim, no geral, como é que tá a sua saúde hoje, no geral? Eu falo isso, eu fico impressionado de todo mundo, da galera que transplantou. Eu tenho muitos amigos, Você tem que tomar uma medicação que as pessoas não sabem de casa, mas você tem que tomar uma medicação todo dia, né? Todo dia, pro resto da vida. Pra não dar rejeição do pra não órgão. dar rejeição, 8 da manhã e 8 da noite. Eu tomo todo dia? Todos os dias. Só que, galera, tomar remédio e ter uma vida normal, o pastor me perguntou, como de tudo, bebo de tudo, faço academia, jogo bola, faço o que eu quero, não o que eu quero, né, que Deus permite, mas faço tudo, hoje eu tenho uma vida normal. E Deus tem sido tão grande comigo que todos os meus amigos que transplantou teve um problema. Um teve câncer. Tiveram complicações. Um teve câncer, outro teve uma bactéria. Mas tudo é permissão de Deus. Mas estão bem hoje, tá? E o Luiz não teve nada. Só a recuperação mesmo, básica. Até na pandemia, porque é o quê? Você fez o transplante 3 meses lá. Você não pode sair de lá, sob a supervisão deles. 3 meses você pode vir na sua cidade, de 2 em 2 meses volta. Covid. Todos teve que voltar. O Luiz não, o Luiz teve que ficar e ficar mandando exame. Meu pai conseguiu ficar só mandando exame. E até hoje, tem gente que tem 10 anos de transplantado, tem que sair da sua cidade e ir para Porto Alegre fazer revisão com a médica. Eu não vou. Passou o Covid, eu não vou. Eu mando o exame daqui para lá. Mandando os exames e continua normal. Pastor, vida, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus. Você gosta de tomar tereré, tem que tomar muito líquido, né? Hoje, no começo, é o quê? Muito líquido. Transplantou uns 6 litros d'água de cara. Eu falava, doutora, eu não consigo. Porque você não bebia nada.
Agora tem que tomar. Eu cheguei vezes de beber metade de um copo de café de água, porque não pode beber água. Galera, quem tem problema de rins é sofrido, porque não pode comer sal, não pode beber água. A vida não é fácil assim. Só que, retomando um pouco, quando você olha o da frente, literalmente o da frente, abriram a porta do meu quarto e tinha um menino careca na minha frente. Eu falei, enfermeiro, o que aconteceu ali? Eu criei muito vínculo, né? Ela falou, o menino tá com câncer, ele tá perto de morrer. E você olhando da janela, reclamando, olha pra frente. Eu falava bem assim, mãe, hoje eu tô mal, mas eu sei que à frente tem alguém pior do que eu. E aí muitas vezes alguém olha pra mim e fala, menino, tu só anda feliz. Já me perguntaram, menino, tu só anda feliz. Eu não tenho motivo pra estar triste. Olha de onde eu saí. Por que você não se estressa? Por que você é tão feliz? Na escola, agora, não, antes de terminar, deixaram de falar comigo por eu ser muito feliz. E por eu falar alto. Falei, então vamos ficar sem falar. Porque quando você tá lá, você vive, é que nem o pessoal fala, você ganha uma maturidade a mais. Só que tipo, é aquela coisa, gente, quando você passa por isso, você quer ser feliz, você quer espalhar alegria. Porque quando você sai de lá, você sai literalmente do... Não tem explicação. Renova. O que você pensa? Você sonhou, esse projeto em alguma coisa pra, sei lá, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que superou uma doença, uma enfermidade e ela depois virou uma bandeira, aquela ali. Nós temos aquela Silvia Cristina mesmo, né, que é deputada, depois que ela superou o câncer, ela, querendo ou não, foi a mais, né, continua muito envolvida nessa área de criar, trouxe o Hospital do Amor para cá, né? Já passou pela sua cabeça assim, o que você pode ajudar para fazer essa questão da doença renal? O que você poderia fazer para ajudar no futuro? Questão da hemodiálise, né? Que é uma realidade sofrida ainda, né? Para Ji-Paraná e região, né? O que passa pela sua cabeça? Apesar do que eu estou falando, que você se sente cobrado ou não? Porque é muita cobrança agora, 18 anos, aí tem que ter uma habilitação, tem que passar no concurso público. O que você? Você é policial, você é delegado, você é advogado, tem que trabalhar, então começa as responsabilidades, né? Não tem jeito. E também os desafios, por exemplo, igreja. O que você faz na igreja? Como é que você usa toda essa experiência que você teve também na vida cristã? Eu me cobro todos os dias, porque eu falo pro meu pai até hoje, se eu tiver a oportunidade de ajudar em qualquer área do hospital, é porque para ajudar, você tem que ser de lá. Ou o que eu tô falando, é que aqui é o que eu tô falando, o recurso já é limitado, né? Para ajudar você teria que ter isso aqui, tá? Mas se eu tivesse qualquer oportunidade, eu já pensei em ser um nefrologista, que é um médico especializado em rins, só que medicina não parte. Não tá no seu coração, é isso que eu tô falando, acho que a pessoa... né? Mas se eu pudesse ajudar, eu já fui lá depois que eu fiquei bem. Você viu, gente, lá é uma realidade muito triste. Eu já perdi amigos, eu já vi amigo meu morrer na minha frente, na sala de hemodiálise, e os médicos falaram que ele não tinha morrido lá porque é ordem, não pode falar que o paciente morreu na frente do outro. Mas eu vi, ficou pálido, eu perdi amigos, já perdi companheiro. Eu tinha um amigo idoso, morreu na minha frente. E aí você vendo aquilo, às vezes você fica um pouco frio. E eu me cobro, com certeza. Na minha vida cristã, todos os dias eu tento melhorar, porque eu penso que o que Deus fez por mim, eu nunca vou poder retribuir. Mas eu todo dia estou buscando, eu tento falar com Deus. E pra mim, quando eu cheguei aqui, era muito difícil. Pra mim, até hoje tá bem melhor, mas eu ainda busco ler a Bíblia, orar, ajoelhar mesmo pra orar, falar com Deus. Hoje eu louvo na igreja, eu canto. Você toca algum instrumento? Tenho vontade, mas não sei. Infelizmente, o instrumento que eu mais amo é violão e bateria. Violão, principalmente. Mas eu quero melhorar, tipo, eu canto hoje na igreja, graças a Deus, faço parte de um conjunto, os Embaixadores do Rei, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, meus companheiros. Hoje tenho uma vida normal. Essa vida de 18 anos, me cobro, né? Quero tirar minha habilitação, quero ser alguém de bem todos os dias, quero ajudar quem eu puder ajudar, em qualquer sentido, não só da área da saúde, né? Em qualquer sentido que age no meu coração, eu sempre gostei de ajudar todo mundo. E é isso, eu me cobro, mas às vezes eu
eu tenho que dar uma freada porque você se cobra muito. Mas hoje eu faço habilitação, quero começar a trabalhar, se Deus permitir, vou estudar, vou me especializar em alguma área, se Deus quiser, se Deus permitir, que nem eu falei, vou pesquisar, se Deus permitir, direito, se não, outra área, um tecnólogo. A vantagem do direito é que ele abre um leque de oportunidades, né, para você fazer. Um tecnólogo também é muito bom. E o Free Fire, você parou ou você continua? Eu parei. Free Fire, parei. É um vício mesmo? Vira um vício? Vira. Entendendo? Não o jogo em si. Então, o que eu posso falar? Jogo não vira vício a partir do momento que você se controla. Só que como eu ficava muito tempo em hospital, não tinha ocioso, nada. Né? Não tinha nada. Você fica o dia todo olhando pro teto? Não. Aí eu olhei o Free Fire, meus amigos tudo baixando, eu falei, vou ficar o melhor disso aqui. E eu fiquei bom, tá? Eu fui chamado para participar em campeonato profissional, em times profissionais. Só que é aquela coisa, não é pra você aquilo ali. E aí eu, em Paraná, depois que eu fiquei bem, eu ainda jogava Free Fire, eu era bom, jogava com os amigos, fazia rodinha pra jogar. Só que virou vício por quê? Porque eu não buscava Deus. E eu, como o pessoal diz, eu deixei aquilo virar meu Deus. Eu trocava, eu já deixei de ir pra igreja por causa de jogo. Mas vira rotina. Mas às vezes eu ia, só que chegava na igreja, ficava com a cabeça no jogo. O coração tava no jogo. Só que não, jogo de tiro, jogo assim, não vira vício. É o que eu falo, tem muita gente que demoniza o jogo. Assim, hoje eu jogo outros jogos, só que é aquela coisa, né? Prioridade. Se você tem uma cabeça firme, você vai falar, eu vou jogar esse jogo aqui umas 2 horas com meus amigos, e o resto eu posso ler a palavra, eu posso estar trabalhando, eu posso estar estudando. É aquela coisa, é a cabeça. Legal. Hoje eu jogo outros jogos de MVP, de até próprio Brawl Stars, eu jogo. Só que hoje, por incrível que pareça, eu era um cara que jogava muito, hoje eu não jogo quase nada. Como é que tá a sua rotina agora, pós-escola agora? Como é que tá a sua rotina? Minha rotina tá o quê? Eu acordo cedo, né? Um pouco cedo, faço almoço, né? Que meu pai e minha mãe trabalham. Eu faço comida lá em casa, faço meu serviço. O que você mais gosta de fazer? Qual a sua especialidade aí que você gosta? No que você faz o que? Arroz, feijão, bife acebolado? Eu faço um arroz e feijão e sei fazer um estrogonofe gostoso. Sei fazer um estrogonofe bem. Mas não dá pra fazer todo dia, né? Não dá, e eu faço um bifinho também eu acerto. Às vezes eu acerto, assim, minha comida não é ruim. Eu queimo como diz minha mãe, eu queimo umas panelas. Gosta de pescar? Gosta de... Nossa, amo pescar. Aliás, se meu pai estiver assistindo, o senhor tá me devendo pescaria. Pastor, olha que crime. 2 anos sem pescar, pastor? Não, aí é amo crime. Amo pescar. Se me chamar pra ir pra um córrego pra pegar lambari, quem tiver aí, quiser me chamar pra pescar, pode. Legal. Você gosta de pescar? Amo pescar. Não sou profissional, tá, galera? Sei jogar alinhado, sei jogar vara, mas é por estar ali. Eu não gosto de pescar, mas eu tenho pensado todo dia. Hoje mesmo eu tava vindo pra cá e pensando assim, num peixe assado e numa muqueca, muqueca capixaba. Seu pai é o quê? Meu pai é pernambucano, minha mãe também. Seu pai e sua mãe são você? São. Você conhece Pernambuco, não? Já fui uma vez. Na terra. Em que cidade? Petrolina. Petrolina. Meu pai nasceu em Triunfo, minha mãe nasceu em Petrolina mesmo. Só que eu não conheci Triunfo, nós passamos por lá. Eu conheci, até esqueci o nome da cidade, a cidade do Tiringa lá. Eu esqueci o nome agora. E Petrolina, e fui pra lá, porque um amigo do meu pai mora lá, o Napoleão. Tá aí como pernambucano, na família lá é uma casa de pernambucano. O que é que tem? Tem farinha, tem rapadura, tem... Rapadura, farinha... Tapioca, Cuscuz quase de manhã como é que eu posso dizer? Sagrado. Meu pai, se ele de manhã não acordar, não tomar um café com cuscuz minha mãe, o dia não começa. O dia não é bom. Interessante. E eu também acostumei, mesmo sendo de paranaense, costume, né? Queijinho, meu pai também ama. Muqueca. Se você falar de muqueca com meu pai de peixe, meu Deus do céu. Aliás, minha mãe fez como é que é o nome um peixe bem fedidinho, só que diz ele que é bom. Mas é daqui mesmo? Das não, sardinhas? A sardinha? Não, a sardinha não, é aquele peixe. É um que meio que fede. Meu pai do céu. Mas é um daqui da região? Não, não é da região não. Tá. É do mar. É do mar. Não, se for do mar é a sardinha.
que dá aquele cheiro forte. Não. Bacalhau? É bacalhau. Bacalhau é cheiro forte. Bacalhau. Meu pai deve estar comendo bacalhau até agora. Bacalhau, pra você fazer bacalhau, ixi, tem muito tempo. Bacalhau com... A maioria do pessoal não gosta. Eu gosto porque lembra muito pirarucu, né? Pirarucu é uma delícia. Ele lembra o bacalhau, dependendo de quem faz. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Eu vou fazer 3 perguntas para você, muito interessante, né? Primeira coisa assim, qual é, tipo assim, uma música assim, cara, essa é a minha música, essa é meu hino, meu louvor, que assim, que mexe com você, mesmo faz você lembrar de muita coisa. Qual que é assim? Essa é assim, cara, essa é a minha música, esse é o meu... Qual que é? Eu tenho uma música que eu escuto muito, eu diria, aquela que eu cantei aqui, antigamente eu falava, essa é minha música. É que você ficava, não, então, pode ser uma da agora, da minha realidade. Essa aqui, ó, essa. Só que uma música que eu gosto muito é aquela, no Santo dos Santos, tua fumaça, Davi Sasser, né? Essa é a música, é a sua música. Legal. Eu amo essa música. Tá. Uma comida, qual que é a comida número 1, number one que você tem? Sem dúvida, churrasco. Churrasco. Não, se for pra comer carne com mandioca, me chama. Carne com mandioca. É churrasco, de todo jeito. Sempre foi, sempre vai ser. Um momento, qual que é o momento realmente inesquecível que você vai lembrar pra sempre? O dia do meu transplante. Como? Esse é o momento. E o dia que eu cheguei em Paraná, porque se tem uma coisa que o Thiago, seu gênio, ele odeia, é que eu amo de Paraná. E eu sempre vou amar. Todo mundo fala, como é que você gosta dessa cidade quente? Amo de Paraná, sempre vou amar. Não vou sair daqui, esquece, tá? Não saio daqui de jeito nenhum. E foi um momento que o avião tava pousando quando eu tava chegando, aí meu pai até chorou. E é aquela coisa bonita. Seu pai é chorão, né? Ele é chorão. Meu pai, ele é um cara muito... ele é emotivo. Muito. Entendeu? Meu pai é muito. Seu pai é chorão, né? Meu pai é muito. Interessante isso, né? E os pais, né? Na verdade, a família em si é a base, né? A base, não tem como. Né? Se você, de repente, toda essa luta que você passou, se a família não tivesse ali naquele momento ali, né? Não eu falo sempre vou falar da minha mãe e do meu pai. Mamãe, de novo, eu amo a senhora. Mamãe do lado ali, sempre orando, sempre fazendo uns gostinhos, né? Às vezes. Que sempre ensinou, né? O caminho. Minha mãe, graças a Deus, sempre ensinou o caminho, né? De Deus. Ela sempre fala, quando as coisas estiver boa, esteja lá nos caminhos do Senhor. Quando tiver apertado, esteja lá também. Só tem um lugar de alívio, né? E hoje eu entendo isso. Maravilha. Vamos dar o print aqui. Olha lá na tela lá, tá? Pra gente fazer aquela foto legal para fazer a capa do nosso podcast depois. Que esse podcast depois ele vai, entendeu? 1, 2, 3 e... Oi. Maravilha. Depois a gente dá o print, faz a arte, você vai gostar. Bom, foi muito bom mesmo, Luiz, a sua presença aqui, tá joia? O que eu desejo para você é que você continue, né? Que agora essa nova etapa da sua vida é uma experiência, né? Por exemplo, parece que não, mas por exemplo, eu conheço só 2 pessoas que eu conheço que fez transplante, entendeu? Né? Por quê? Porque não é raro você conhecer, mas quando você chega lá no ponto, você vê o tanto de pessoas que precisa, que fizeram, tal, mas e só sabe realmente a luta, só tem essas 3 pessoas importantes para a sua vida. Só sabe realmente o que é a luta de um transplantado, alguém que tem um problema renal, quem passa e os pais de quem passa, né? Entendeu? Só o seu pai, sua mãe e você. Quer dizer, é só vocês que sabem o quanto que vocês... Até você, por exemplo, era mais criança, né? A gente acho que sofre mais até quem está acompanhando do que quem está junto ali, né? Então é uma experiência de vida que vai ficar marcada, entendeu? E que Deus vai te iluminar, vai te dar graça e para você ser um vencedor. Você já venceu muitas etapas e como você já tem alguém com Cristo, você já tem uma alma voltada para Cristo, é só a vida que segue agora e esperar a volta de Jesus, né? Porque de qualquer forma, essa carcaça nossa aqui, ela vai chegar a um ponto que vai bater biela, como todos nós sabemos, mas a Bíblia fala, o próprio Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, nosso processo agora é o soar da trombeta. Então, falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim,
estamos juntos aí, e as experiências que a gente vai ter cada vez mais vai valer a pena somente se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Sempre. Então, o que eu coloco e desejo para você? Que você nunca saia do caminho, né? Nunca saia do caminho, nunca saia da presença de Deus, né? Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, entendendo? Todos os seus desafios, né? Todos os seus anseios, né? Nunca esqueça disso. Colocar sempre Jesus Cristo, colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Valeu, tamo junto. Forte abraço, dá uma olhadinha lá, essa aqui também vai fazer um print dela. Valeu? Gente, Deus abençoe vocês. A gente vai estar compartilhando por aí esse podcast aí. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz. Valeu. Dá um tchauzinho pessoal aqui. Um abraço. Deus abençoe vocês.